Acontece, naturalmente. A obesidade lá é uma preocupação de saúde pública nos Estados Unidos. Até porque, assim, uma coisa que percebi é que o americano só procura um médico quando já está nas últimas. É assim que a gente fala aqui, né? Quando está nas últimas, procura. Nós, brasileiros, temos uma cultura muito diferente que é admirado por eles. É que a gente faz o preventivo. Quando a gente sente qualquer coisa diferente, procuramos um médico. Lá não. Inclusive, muitas vezes, colegas disseram, rapaz, eu sabia no Brasil que a minha enfermidade, eu não podia comer tal coisa, e perguntei ao médico, eu posso comer? Ele disse, você quer comer? Quero. Então coma. Você é livre. É a história da liberdade, né? Você é livre. Mas não vai me fazer mal? Eventualmente. Eu sou médico para isso. Quando fizer mal, venha. Ou seja, é a ideia. Quando você já não aguentar mais, me procure. O brasileiro é diferente. Ele sabe, talvez, que é muito mais barato prevenir do que tratar. E eu não falo barato só financeiramente, na própria vida. Então, assim, alimentação é uma coisa que preocupa quem vai morar lá e precisa preocupar porque não é barato, repito, não é barato. Principalmente você sendo um brasileiro saindo de um país com um sistema SUS, né, de graça. Eu digo de graça, naturalmente, nós pagamos nossos impostos, mas mesmo assim, quando você precisa, você sabe a diferença entre está à sua disposição, então vamos mudar o termo, não seria de graça, mas está à sua disposição, e outra que você sabe que a conta vai chegar gorda na sua Conhece casa. algum exemplo de alguma pessoa que você conhece que prestou de serviço lá de saúde? Conheço. Pagou uma Alberto, continha Conheço depois de uma muitos. como bagatela é que foi boa. essa história? Relata aí pra gente. Eu fui visitar um casal em São Francisco, inclusive pessoense, né? Ele trabalha na inteligência das Forças Armadas dos Estados Unidos, ela trabalha na Embaixada Brasileira, e pessoas muito inteligentes, de fato, engrandece o nosso país como o próprio Estados Unidos, e foi visitá-lo, né? E lá estando ele contou, como é que tá a vida por aqui? Ele disse, Luiz Alberto, eu, certa noite, não me sentia bem, mas sustentei, aguentei, né? Para não precisar ir ao hospital, nada, eu disse, não, pode ser que passe. Mas foi passando as horas e ele foi se sentindo mal. Foi se sentindo mal até o ponto de dizer, olha, a esposa dele, olha, eu não estou suportando mais, eu estou achando até que estou infartando, eu vou ao hospital. E aí, no começo da madrugada, ele foi para o hospital. É bom saber os horários, para você entender como funciona. Entendi. Então, foi para o hospital, naturalmente, foi atendido, e aí fizeram um monte de exames, e os exames precisavam de um tempo para sair o resultado, mas de qualquer forma decidiram, a equipe médica decidiu que ele pelo menos amanhecesse o dia por lá, para ficar em observação. E ao final de toda essa checagem, perceberam que era simplesmente um pico de ansiedade, ou de estresse, enfim. Mas aí, enfim, medicaram, ele foi para casa. Ou seja, era enfim, a vida maluca, principalmente em São Francisco, que é um grande centro, Califórnia, é aquele frisson total. E aí ele foi para casa sabendo que tinha sido um estresse, enfim, uma ansiedade. Dias depois chega o fatídico envelope com as contas, todas as contas, de tudo que você utiliza no hospital, de todos os serviços que você utiliza, de todos os profissionais que precisaram ser mobilizados para lhe atender. Você vai saber exatamente com o que você vai pagar. E essa brincadeirinha que durou algumas horas custou a ele $18.500. Ui, a lapadinha. Só pra fazer uma checagem, um check-upzinho. Aí eu achei interessante que ele disse, nessa hora dá uma saudade do SUS. Então, assim, eu digo o seguinte, nós temos problemas, todos os países têm problemas. Nós somos seres humanos e vivemos nessa ânsia de sempre estar melhorando, mas ainda existem processos a serem melhorados. Mas eu digo que o sistema SUS, de fato, tem sua problemática, e muitos casos são graves, que precisam ser corrigidos, é a vida das pessoas. Mas quando eu vejo uma cidade como a nossa está fazendo transplante cardíaco pelo SUS, eu vejo que a gente avançou muito nesse aspecto. E quando eu vejo um país como aquele, com a medicina avançadíssima, referência para o mundo todo, as pessoas ainda se preocuparem se podem ser atendidos ou não, há pessoas, por exemplo, que precisam de uma ambulância. Mas negam porque sabem que a continha só para levá-los de ambulância custa $600. Um outro grande desafio americano também é a questão da aposentadoria, né? A previdência é um problema no mundo inteiro. O nosso país também passa por essas dificuldades. Sim. E que se independe de governo. Sim. Porque é uma conta que precisa se fechar. Lá eles vivem essa mesma circunstância. Mas lá eles têm uma cultura do estímulo às previdências privadas, né?
E aí é uma forma de você tentar Compensar, né? compensar essa circunstância, porque lá tem previdência, sim. As pessoas têm esse lei de engano que lá não tem previdência pública. Tem, sim, senhor. Tem? Tanto que a assistência social, no Social Security, garante a você a sua subsistência se você de fato comprovar que você não pode. E mesmo que você... E você faz contribuições. Eu pago meus impostos quando eu trabalho, eu pago meus impostos ao governo, para que, quando chegar no meu período, cumprir todos os prazos exigidos pela lei, eu receba, sim, um retorno. Agora, a pergunta aí, por que as pessoas fazem previdência privada? Porque o retorno, esse é o grande problema, não é o suficiente para você subsistir. Por exemplo, o piso, se eu não me engano, hoje, para alguém que se aposenta cumprindo todos os pré-requisitos, vamos dizer, mas é uma pessoa que vai receber o básico, é $1.800. Eu sei que agora o nosso espectador vai estar fazendo contas e dizer, mas é um bocado de dinheiro. Se converter. Se converter. Se converter. Mas lembre-se que quem recebe em dólar, paga em dólar. Exato. Ele não vai receber lá e gastar aqui. Isso não existe. Então, pra você ter ideia, se você for alugar qualquer um quarto na Flórida, por exemplo, você vai pagar $800 facilmente. Um quarto numa casa particular de outra pessoa. Se você recebe 1.800, sobra 1.000. Então você começa a fazer conta. Mas quanto é um plano de saúde? E se você está aposentado, naturalmente você já tem uma certa idade. E deve Seu ser mais plano caro. fica mais caro. Mais caro. Você paga seguro do carro, que é obrigatório. Lá o seguro, você tem que contratar uma empresa privada que lhe garanta o seguro do seu automóvel. É Lá obrigatório. Mas tem um outro lado, o cara que é lascado e quer andar de ônibus. Lá tem busão, transporte público, como é que é lá? Para se locomover. Metrô. Existem Uber. 2 Estados Unidos. Existem os Estados Unidos dos grandes centros, Nova York e Los Angeles e tal, que vamos comparar a São Paulo. Então, esses lugares, você vê o transporte público, você vê metrô, você vê ônibus. Mas não imagine que isso é os Estados Unidos todos, não. Isso é uma minoria, posso dizer. Dos lugares que conheci muitas cidades e estados dos Estados Unidos, que você vê um ônibus, é uma atração turística, você vê um ônibus passando. Né? Pessoas nas calçadas, já é de chamar a atenção a pessoa caminhando na calçada. É carro. Sem carro, você não vive naquele país. Pra você ter ideia por quê? Lá é diferente daqui, da nossa cultura arquitetônica. Aqui você tem uma casa que na esquina pode ter uma padaria. Na esquina da sua casa tem uma farmácia. Lá não, você vive em neighborhoods, vive em bairros, que é só casas, e que num bloco a 5 milhas, ou seja, 8 quilômetros de você, é que vai ter um Walmart. E as pessoas, até quando eu também trabalho com o mercado imobiliário, eu vejo casa à venda próximo ao Walmart. Quando você vai ver, o Walmart está a 3 milhas, quase 5 quilômetros.